Este é o mineral muito acima dos outros, mais relacionado ao câncer. A sua deficiência pode estar te aproximando silenciosamente dessa doença mortal, mas cuidado, porque as células cancerígenas também o utilizam a seu favor. Sim, estou falando do magnésio e hoje você vai entender perfeitamente a relação dele com o câncer. Ao final do vídeo, vou te dar um guia de 7 passos para otimizar ao máximo seu magnésio sem suplementação e, de preferência, manter o câncer sob controle. Sou o Dr. Borja Bandera, endocrinologista e nutrólogo, e hoje vamos analisar a relação entre magnésio e câncer. A deficiência de magnésio piora todos os processos celulares que causam o envelhecimento nas suas células, os chamados marcadores do envelhecimento. Este estudo interessante revisa exatamente isso e recomendo a leitura. Tudo que acelera seu envelhecimento ocorre mais rápido quando falta o suficiente. Como o câncer é uma das doenças mais tipicamente associadas ao envelhecimento, cabe perguntar: qual é o papel desse mineral na prevenção ou até mesmo no tratamento dos processos oncológicos? E é isso que vamos fazer agora mesmo. A falta de magnésio nas células causa disfunção imunológica, elevando inflamação e estresse oxidativo. Esses dois elementos são aceleradores das mutações e erros que, em última instância, iniciam um processo clínico. São para entendermos como um caldo de cultivo perfeito para o câncer. Por isso mesmo, sua deficiência está relacionada não só ao câncer, mas também a outras doenças crônicas que têm em comum um estado inflamatório crônico de baixo grau, doença cardiovascular, diabetes, tipo 2, asma, depressão, maior vulnerabilidade ao estresse e distúrbios gastrointestinais. E entrando em sua relação com o câncer. Não é de se estranhar que influencie, já que as células deficientes em magnésio também apresentam maior instabilidade genômica, pois lembre-se que o magnésio participa como cofator na síntese do DNA, do ácido ribonucleico das proteínas, na proliferação celular, na produção de energia, na fosforilação oxidativa, na glicólise, na sinalização intracelular de algo tão importante como a insulina. Portanto, manter um equilíbrio ótimo de magnésio ao longo de todas as fases da vida é uma barreira defensiva contra as doenças associadas ao envelhecimento. E o diabetes, 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 o diabetes. Altos níveis celulares dariam vantagem metabólica, permitindo adquirir o fenótipo imortal típico das células cancerígenas que não morrem. Por outro lado, o magnésio pode suprimir a carcinogênese dependendo de sua concentração. Isso é observado em animais deficientes com maior risco de câncer e na maioria dos pacientes oncológicos. E é que níveis ótimos conteriam o risco, protegendo o DNA das células, reduzindo mutações e diminuindo a invasão de células tumorais. Mas é que, se quisermos complicar ainda mais a situação, a hipomagnesemia associada a alguns tratamentos oncológicos, um problema muito comum, poderia produzir um efeito inibitório no crescimento do tumor. E neoangiogênese, formação de novos vasos sanguíneos que o tumor usa a seu favor. Claro, isso seria benéfico, mas a hipomagnesemia é um problema sério que deve ser corrigido. Quando já temos câncer, vasos e magnésio estão ligados a pior prognóstico e mais inflamação sistêmica. Então, o que está acontecendo? Como conciliar todas essas informações contraditórias? Bem, a hipótese que eu trabalho é uma hipótese. Tanto células saudáveis quanto cancerosas usam magnésio para obter energia, sobreviver e crescer. Nesse sentido, o ideal seria privar o câncer de magnésio ao mesmo tempo em que fornecemos magnésio suficiente para as células saudáveis, embora não saibamos como fazer isso. Mas é preciso ir além dos estudos pré-clínicos. E a evidência em grandes populações? Neste estudo, com 412 mil participantes de 12 pesquisas, em estudos prospectivos com acompanhamento médio de 8 a 14 anos, quem consumia mais magnésio apresentava menor risco de câncer. Se perguntarmos qual câncer é mais agravado pela falta de magnésio, o mais claramente relacionado ao baixo consumo é o coloretal, que de fato é um dos mais frequentes. Mas e os outros? Podemos tirar conclusões? Entre os poucos estudos robustos, o de Bagheri se destaca. Meta-análise de 19 estudos prospectivos com 11.400 mortes por câncer.
e tenta explicar a associação do magnésio suplementado dietético e total com o risco de câncer e doença cardiovascular. As conclusões deles são interessantes. Como era de se esperar, a ingestão dietética de magnésio estava associada a um menor risco de mortalidade por qualquer causa e por câncer, mas não encontrou o mesmo com o magnésio suplementado. Como? Concluiu-se que cada 100 mg extras de magnésio na dieta reduzem em 6% a mortalidade geral e em 5% a mortalidade por câncer. Por que esses achados? Quem consome mais magnésio também ingere mais folhas verdes, frutas, verduras, leguminosas e sementes, que são alimentos protetores, inclusive contra o câncer. No entanto, o mesmo efeito protetor não é alcançado com suplementos, porque não é só o magnésio, mas tudo do que os alimentos oferecem. Naqueles que consomem bem magnésio que a mãe... E não é isso que demonstrou afastar você do câncer? Então, o que fazemos? Reunindo as evidências, níveis adequados de magnésio parecem proteger contra certos tipos de câncer. Mas a verdade é que a translação clínica desses dados experimentais e epidemiológicos ainda não chegou. Que estranho! Não sabemos qual é o papel da suplementação na prevenção do câncer, mas onde está o magnésio? Ainda não consumimos o bastante para prevenir a doença, como mostram várias evidências. Por isso, trago até 7 ações pouco conhecidas para garantir níveis adequados desse mineral. A biodisponibilidade do magnésio pode ser aumentada ou reduzida. Sim, sabemos que o magnésio está presente em vegetais de folhas verdes, cereais integrais, leguminosas, pseudocereais como a quinoa, o trigo sarraceno ou o amaranto, sementes oleaginosas e cacau. O que geralmente não sabemos são os fatores que influenciam a biodisponibilidade. Ela é aumentada pela vitamina D, B6 fibra fermentável e fibra solúvel. Também o fato de que o magnésio dissolvido na água é mais biodisponível do que aquele que consumimos através dos alimentos. Isso é interessante. Também aumentam a biodisponibilidade as proteínas do soro do leite, a whey protein, e o que diminui o processamento dos alimentos. Dietas ultraprocessadas contêm menos magnésio. Consumo excessivo de cálcio, álcool, refrigerantes, café e certos medicamentos, como inibidores da bomba de prótons, diuréticos de alça ou tiazídicos. Tudo isso diminui a biodisponibilidade. Segundo ponto, sementes de abóbora, amêndoas e cajus são as oleaginosas com mais magnésio. Terceiro, cozinhar os vegetais no vapor ou salteá-los preserva muito mais magnésio do que fervê-los. Por quê? Porque o magnésio fica na água. Quarto, várias águas minerais. Se oferecem mais de 50 microSL de magnésio, 2 litros ao dia podem adicionar 100 mg extras com alta biodisponibilidade. Tudo conta, principalmente se você não consome muitos vegetais como a maioria de nós. Dietas ricas em sódio aumentam a excreção de magnésio. Elevar a proporção potássio-sódio ajuda a reter mais magnésio. Sexto, você controla ou melhora doenças que fazem você perder magnésio? Resistência à insulina, diarreia crônica, má absorção, hipertireoidismo não controlado, deficiência de vitamina D. Também fique atento ao estresse crônico. Sétimo, saunas diárias aumentam sua perda em até 30%. Tem mais ferramentas? Se quiser saber o melhor magnésio para o cérebro, veja este vídeo. Te vejo no próximo, um forte abraço e vamos continuar nos empoderando.